Para aprender um pouco mais sobre esse controlador, a gente vai projetar simular a resposta em relação a uma entrada integral unitário. A gente vai variar os ganhos Kp, Ki e Kd e ver qual a interferência que eles causam no nosso sistema de controle. E a partir disso a gente vai escolher os melhores parâmetros de ganho para o nosso sistema. Então, o que é, falando um pouquinho mais sobre o controlador PID? O controlador PID, no caso, é só esse bloco aqui, onde a gente tem o ganho proporcional, integrativo e derivativo. Esses três controladores juntos, eles servem basicamente para calcular o erro entre a saída e o valor desejado aí. Aqui, então, a gente tem a fórmula que representa a saída do nosso PID, levando em consideração o ganho proporcional, integral e derivativo. Então, para entender um pouco mais sobre o PID, vamos explorar mais esses conceitos de ganho para a gente entender como eles influenciam no nosso sistema. Então, explorando um pouco mais o ganho proporcional, ele tem como objetivo produzir uma saída proporcional ao erro da nossa alimentação. Basicamente, ele tem como objetivo reduzir o tempo de resposta e o erro estacionário do nosso sistema. Uma analogia que me fez entender bastante esse conceito foi fazer uma analogia a um carro, tendo como referência o carro da frente. Supondo que a gente tenha esse carro cinza aí da frente, andando a 80 km por hora, e a gente tem que ficar a uma distância X dele. Para isso, a gente começou a andar o nosso carro, a gente vai ter que imprimir uma aceleração a fim de chegar perto desse ponto X que a gente ditou como set point. Conforme a gente acelera, a gente chega mais perto do nosso set point, que é esse X, diminuindo o nosso erro, porém, a gente aumenta a instabilidade do nosso sistema, que é basicamente, parando para pensar como uma aceleração, se a gente está andando com uma aceleração muito rápida, o nosso carro tende a ficar mais instável e vai ser mais fácil da gente passar esse set point X. Então, para facilitar a visualização do efeito da variação do Kp, eu fiz aqui um gráfico de amplitude no eixo Y por tempo das respostas e dos sinais de acordo com a variação do nosso Kp, analisando o Kp igual a 30 e o Kp igual a 10, que são essas duas respostas aqui. A gente pode perceber que conforme a gente aumenta o Kp, está diminuindo o nosso tempo de subida, mas por outro lado, a gente está aumentando o nosso sobressinal. A gente consegue perceber aqui que com Kp igual a 10, a gente tem um erro muito maior do que um Kp igual a 30 igual a 20. Porém, a gente consegue perceber aqui, comparando o Kp igual a 30 e o Kp igual a 20, que conforme a gente aumenta o Kp, a gente corre o risco de estar instabilizando o nosso sistema. Conforme a gente vai aumentando o Kp, corre o risco da gente chegar no ganho crítico do nosso sistema, fazendo ele chegar numa estabilidade muito preocupante para a gente aí. Então, falando um pouco mais em relação ao ganho integral, a gente tinha lá que no ganho proporcional a nossa ação era proporcional ao erro. Já no ganho integral, a velocidade da correção que é proporcional ao erro. Ou seja, nosso ganho basicamente vai agir manipulando o tempo de resposta e o erro estacionário que a gente observou lá, variando o Kp, que era aquele offset que ficava da nossa resposta. Seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente seguiu para entender o conceito do Kp, fazendo analogia com o carro, é como se agora a gente tivesse o parâmetro do velocímetro. Quando a gente tinha só o Kp, é como se a gente estivesse analisando a nossa distância x ali através só do olho. Então a gente tinha um erro muito grande. Agora é como se a gente tivesse um velocímetro que vai agir aí no nosso tempo de resposta para saber se a gente está perto ou não dos 80 km por hora, que seria, por exemplo, a velocidade que nos manteria a essa distância x. Então é basicamente como se a gente estivesse olhando o velocímetro e falando: poxa, estou a 75 km por hora, preciso acelerar um pouco. Estou a 82, preciso desacelerar. Então, basicamente, é como de tempos em tempos a gente olhasse no velocímetro para ver se a gente está tirando o pé do acelerador ou não e saindo desses 80 km por hora. Essa nossa olhada no velocímetro, a gente pode fazer uma analogia ao tempo de integração do sistema. Então, analisando agora o efeito da variação do Ki no nosso gráfico de amplitude por tempo,
A gente consegue ver, então, que conforme a gente aumenta o nosso KI, a gente está diminuindo aquele erro que tinha ficado em relação ao controle proporcional só. Aqui no azul, por exemplo, a gente tem como que era apenas com controle proporcional, com KI igual a 1, a gente já diminui esse erro visualmente aqui. Porém, se a gente aumentar o KI, a gente consegue ver que o nosso sistema também vai ficando mais instável. Em relação ao ganho derivativo, a gente vai ter que a resposta de saída dele vai ser proporcional à velocidade do erro. Basicamente, ele vai estar atuando aí sobre a estabilidade e o tempo de resposta do sistema. Ou seja, basicamente ela vai estar analisando aí a variação do erro e agindo de acordo com ela. Basicamente, levando de volta ao nosso exemplo do carro, o que acontece é como se, por exemplo, a gente está com o nosso carro ali, com o nosso set point de 80 km por hora, só que de repente aparece uma ladeira, alguma coisa que vai mudar basicamente o esforço necessário para o nosso carro manter aquela velocidade de 80 km por hora. Então essa velocidade vai começar a diminuir ou aumentar. Ou seja, ele meio que começa a ver o erro e já age. Então, fazendo a mesma análise gráfica que a gente fez para o KP e KI, a gente vai botar aqui um KP e um KI constante, de acordo com esses valores mostrados, de 29,88,43 e 10,1269. E a gente vai estar usando um KD igual a 0, KD igual a 1 e um KD igual a 10,1269, que no caso é o KD que a gente encontrou para a utilização do nosso PID. Assim como esse valor de KP e KI são os valores encontrados para otimizar o nosso PID. No caso é o KD que a gente vai estar utilizando aí no nosso PID projetado. Então, a gente tem diversas maneiras de fazer o dimensionamento do método de Ziegler-Nichols. E o Ziegler-Nichols, basicamente, ele tem dois métodos. Então, no primeiro método dele, a gente vai ter a resposta experimental do caso da nossa planta em relação a uma entrada em degrau unitário. E aí, se a nossa planta, no caso, não tiver integradores ou polos complexos, quer dizer que nossa curva pode ser do formato sigmoidal, que a gente chama, que é como se fosse um S, no caso. Se a resposta ao degrau unitário tiver esse formato, a gente pode usar esse primeiro método. Não vou entrar muito em detalhes em como resolver ele, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí esse segundo método vai consistir basicamente em a gente colocar o tempo de integração igual a infinito e o tempo de derivação igual a 0. A gente vai variar então só o nosso KP, a gente vai variar a ponto da gente chegar no nosso valor crítico de KP, que é quando a nossa onda vai começar a ter amplitude constante pela primeira vez, chegando no valor crítico dela. A partir então desse valor crítico, que a gente chama de ganho crítico no caso, e o período, a gente vai usar a tabela que ele propõe e achar os valores de KP, TI e TD. Uma outra maneira de calcular é a partir da resposta em frequência. A gente vai usar o diagrama de Bode, que a gente viu inclusive na outra atividade. A partir dele a gente vai analisar a amplitude e a fase do nosso sistema. A gente vai estar dimensionando o nosso PID a partir do nosso diagrama de Bode e dos parâmetros definidos, no caso, e chegando aí na função do nosso PID. E uma outra maneira de estar dimensionando o nosso PID é através de alguns softwares que dispõem maneiras da gente analisar a nossa resposta e aí modelar a resposta que a gente quer e a partir dela chegar nos valores de KP, KD e KI. Que no caso, essa vai ser a modelagem que eu escolhi. No caso, eu usei o MATLAB para fazer essa modelagem. Tem vários toolkits e apps que facilitam com que a gente modele o nosso PID. E esse basicamente foi o motivo pelo qual eu escolhi o MATLAB. Ele torna muito prático e visual o dimensionamento do nosso PID para obter a resposta que a gente deseja. Então, o MATLAB disponibiliza um app chamado PID Turner e através dele a gente coloca lá a nossa planta
e consegue escolher o tipo de controle que a gente quer. Se a gente vai querer um PID, um PD e vários outros aqui. E através da mudança da resposta do tempo e do comportamento transigente, a gente consegue adequar a nossa resposta ao que a gente quer. E é possível observar também que conforme a gente vai mudando a nossa resposta para o que a gente quer, a gente vai alterando os valores de KP, KI e KD. É possível ver aqui embaixo também a performance do nosso sistema, que foi a partir desses parâmetros aqui que eu me baseei para a construção do meu PID. Defini que eu queria um sobressinal menor do que 20% e um tempo de acomodação menor do que 3 segundos. Então, eu fui alterando o comportamento transigente e a resposta do tempo até eu me adequar aos parâmetros que eu queria. A minha resposta ficou mais ou menos parecida com essa, mas no caso, os meus valores estão aqui, à direita. A gente pode perceber que eu escolhi um KI bem alto, relativamente, com isso meu sobressinal vai ser bem alto e, consequentemente, meu KD vai estar sendo bem alto aí também para compensar esse sobressinal. Então, uma outra maneira da gente estar realizando essa modelagem através do MATLAB é utilizando o Simulink. Aqui a gente consegue desenhar o nosso sistema com a entrada degrau. Aqui é um osciloscópio para analisar a nossa saída. A gente tem a planta e o PID. Se a gente der 2 cliques aqui no PID, a gente vai estar abrindo essa janela aqui da direita, na qual a gente tem essa fórmula aqui que o MATLAB usa para o compensador. Ela não é idêntica à mencionada antes, porque a gente tem esse N aqui, no caso. No caso, o MATLAB não consegue fazer o ganho da derivada vezes o S, não sei porquê. E aí, então, ele coloca esse N aqui. Eu coloquei, então, um N muito grande para esse valor aqui se aproximar de S. E a gente teve a fórmula mencionada antes. Tendo, então, posto aí um valor de N grande, a gente consegue alterar os nossos parâmetros, o nosso ganho proporcional, integral e derivativo, e analisar a nossa saída de onda a partir do osciloscópio. E aí, então, a gente consegue se adequar aos valores que a gente quer de ganho através da resposta de onda que a gente vai ter. Através do Simulink, a gente consegue também comparar as respostas de um sistema com PID e o sem PID. O sinal em vermelho, ele é o sinal que a gente tem sem o PID, só em resposta à onda quadrada. Já o em amarelo é o sinal que a gente tem com o PID que a gente modelou. A gente pode perceber aí que o sobressinal está bem menor, assim como o seu tempo de acomodação e o tempo de subida também.